né? Uma camisa de botão, né? Ensacada, com cinto e sapato. E eu não tinha. Eu não tinha uma blusa de botão. Aí, como é que eu vou entrar pro quartel e tudo mais? E aí fui pedir ali algum parente, aí meu tio me emprestou um blusão dele, um blusão da escola de samba, todo colorido. Mas era de botão. Mas era de botão, cumpria o requisito de uniforme. E aí fui lá pro batalhão, me apresentei. E foi um mês ali de ralação, que consegui ultrapassar muito bem. E continuei a vida no batalhão. E aí, eu comecei a viver o sonho do militar, do jovem que entra para a vida militar na Marinha. Ou seja, conhecer o navio, viajar de navio, andar de helicóptero, ralar, fazer rapel, essas coisas. E aí eu consegui ver isso no batalhão, porque lá tem uma rede de transbordo, tem um cabo para você treinar esses treinamentos. Mas o ponto principal da minha vida, vamos dizer, operativa, porque ela não permaneceu toda a minha carreira, mas o período operativo da minha carreira foi ali como soldado e cabo e nos cursos de carreira que eu fiz. Exato. Enfim, lá no batalhão, a primeira operação que eu participei foi a Operação Dragão, que ela depois deixou de existir. É uma mega operação. É uma mega operação, mas eu como soldado, eu não tinha essa noção de uma operação que envolvia a Marinha inteira. Hoje eu sei, né, o vulto que essa operação toma, mas na época eu era só um soldado de um pelotão. Eu tinha minha tarefa de atirador, de volteador em algumas vezes, mas enfim. E aí fui para a Operação Dragão. A Operação Dragão, nós saímos de navio aqui do Rio de Janeiro, fomos para Itaoca, desembarcamos. E aí o fato que é diferente dos dias de hoje, que os soldados de hoje não vão ter essa oportunidade, exceto vendo os vídeos e tudo mais, foi de um desembarque pela rede de transbordo. Porque no CIAMPA, no CR, a gente treinava para desembarcar da rede de transbordo, tinha prova para isso. E na Operação Dragão eu pude exercitar essa manobra de transferência da tropa do navio para a terra, porque quando você faz uma operação anfíbia, é o desembarque de uma tropa numa praia hostil e o exercício simula esse movimento. Então, é o movimento navio para a terra. Então, você descia de uma rede de sisal, de corda de sisal, com todo o seu equipamento, para uma outra embarcação menor que se chamava EDCG, embarcação de desembarque de cargas gerais e pessoal, e viaturas e tudo mais. Então, a gente descia com o mar revolto. Na época, toda operação normalmente está chovendo. Acho que até o tempo ele ajuda. Os astros se alinham para chover naquele local. Meteorologia, meu irmão. E aí eu pude desembarcar na rede de transbordo com a minha equipe, para a EDCG e chegar na praia. Meu pelotão foi designado para uma operação de PCTran, defendemos ali uma posição. E ali eu fui vivendo a vida operativa do batalhão. Isso em Itaoca? Isso em Itaoca. Nós defendemos a ponte ali de Vila de Itapemirim. É bem marcante porque era a primeira operação, né? A primeira viagem de navio. Eu viajei no navio Custódio de Melo, navio de transporte de tropas. E aí depois eu participei também, já em 2004, da Operação Ribeirex, que aí já foi uma operação de grande vulto. Viajamos daqui para o Amazonas, mas paramos no Porto de Cabedelo, Porto de Natal. E, finalmente, desembarcamos lá. E aí eu tive a oportunidade de andar pela primeira vez de helicóptero, porque a minha equipe era uma equipe L-transportada. Então, a gente tinha que sair do navio Ceará e desembarcar na Vila do Carvão, no Macapá. E aí são operações marcantes que eu lembro bastante, porque eram as primeiras, né? O primeiro, como soldado já ter experiência de operar até em outros estados. Isso, exatamente. Eu não conhecia nada fora do Rio de Janeiro. Então, isso tudo eram atividades que me motivavam bastante. Aí eu saía nas patrulhas, eu gostava de me oferecer para participar realmente da operação, não ficava ali escondido, né? Eu me colocava à disposição porque era uma atividade que eu sempre gostei. E, enfim, a cada dia eu me apaixonava muito mais pela atividade operativa. E na época, eu até, como soldado, né? Você sai do CIAMPA já pensando assim, eu vou fazer um PQD, vou fazer um curso de comandos anfíbios. E eu tinha esse pensamento na época. Tinha até condições físicas e psicológicas, talvez. Mas não surgiu a oportunidade e as coisas foram acontecendo de outra maneira e a minha carreira se encaminhou para um outro lado. Tanto é que, quando eu voltei dessa operação, Ribeirex,
E me apresentei no batalhão. Quando eu cheguei, já havia uma mensagem de movimentação, porque tem aquelas movimentações de soldados, e aí já tinha uma movimentação do soldado Arilson para a divisão anfíbia, que era o comando, o comando, né? Lá daquela área ali, na Ilha do Governador. E aí eu não sabia muito bem o que estava acontecendo, eu queria muito ficar no batalhão, porque ali era o que onde estavam sendo forjadas as amizades e o aprendizado, eu estava gostando muito da atividade, porém, fui designado lá para a divisão anfíbia.